Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1055. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Botafogo do Rio de Janeiro e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo do Rio de Janeiro a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo: Bahia e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Terceiro jogo: Sport Botafogo de São Paulo pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo de São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quarto jogo: Ituano e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo: América Mineiro e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Sexto jogo: Coritiba e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Sétimo jogo: Bragantino e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Oitavo jogo: São Paulo e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Nono jogo: Santos e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Décimo jogo: Criciúma e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo: Flamengo e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 12º jogo: Ponte Preta e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 13º jogo: CRB e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo: Grêmio e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.